18 e 19. Amém, igreja? Que diz assim, Mateus capítulo 28, verso 18 e 19. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Deus, te agradecer. Muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela tua presença aqui nesta noite, Pai. Nós já sentimos o Senhor neste lugar, meu Deus. Obrigado, porque a palavra diz que o Senhor é aquele que habita no meio dos louvores do seu povo. E eu sei que o Senhor está aqui, meu Deus. Jesus, eu sei que o Senhor está vivo. Eu sei que o Senhor vive e reina para sempre. E nós precisamos que o Senhor continue aqui nessa noite. Precisamos que o Senhor me ajude aqui a ministrar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, estamos aqui nesse mês de janeiro falando sobre raízes, enraizados. Domingo passado nós meditamos aqui sobre uma raiz que se chama vida com Deus. A nossa vida com Deus, ela nos ajuda a criar raízes. Nós falamos aqui sobre o tempo que você tira, que você separa para estar com o Senhor. Tempo de leitura bíblica, seu tempo de oração, seu tempo de jejum, esse momento aqui onde nós nos reunimos como igreja, o tempo que você está ali reunido como igreja, em célula, esse tempo de comunhão, nós precisamos, porque o tempo com Deus que você estabelece, ele cria raízes, e criar raízes é criar alicerce, estrutura. Eu disse aqui na semana passada que antes de crescer para cima, nós precisamos crescer para baixo, porque criar raízes é crescer para baixo. Uma árvore, antes de crescer para cima, primeiro ela cresce para baixo. Por quê? Porque as raízes, elas vão dar estrutura para essa árvore crescer para cima. Eu disse aqui na semana passada que as raízes, elas se aprofundam em busca de água. Quando você vê uma raiz, eu já vi raiz quebrar passeio, calçada, eu já vi raiz quebrar parede, eu já vi raiz ela quebrar a base que sustenta a casa. Gente, a raiz, ela está disposta a destruir qualquer barreira que existir no chão, abaixo da terra. Ela está disposta a destruir qualquer empecilho, romper para poder encontrar água, porque a raiz, ela vai em busca de água, destruindo todas as barreiras para encontrar água. E quando ela encontra água, ela lança essa água para o tronco, para os ramos, e traz vida para a árvore. E eu disse aqui que a nossa vida com Deus, ela cria raiz, porque quem tem vida com Deus, ele vai procurar, as raízes dele vai procurar a água da vida, da estrutura. Porque o seu momento com Deus, o seu devocional, a sua leitura, quando você faz de tudo para orar, você está fazendo de tudo para buscar a água da vida. As suas raízes estão à procura de Deus, à procura do Espírito Santo, à procura do Senhor. Então, semana passada eu disse que a nossa vida com Deus, ela traz raízes para mim e para você. E hoje eu quero falar de outra raiz, de algo que nos ajuda a criar raízes, que se chama discipulado, gente. O discipulado, ele nos ajuda a criar raízes. Para você ser um cristão enraizado, você precisa ser discipulado. Para você ser um cristão que tem raízes, você precisa ser discipulado. Então hoje eu quero falar de uma raiz que se chama discipulado. Diga comigo, discipulado. Então, por que nós como igreja precisamos discipular as pessoas? Por que nós como filhos de Deus precisamos discipular as pessoas? Primeiro, por quê? Porque uma ordem
façam discípulos. Isso foi uma ordem de Jesus, e o verbo aqui, gente, o verbo, ele está no imperativo: vão e façam discípulos. Jesus não disse, se der tempo, você faz discípulos. Se por acaso você tiver esse dom, faça discípulos, né? Se você sobrar um tempinho no seu dia, faça discípulos. Não, Jesus não disse se der, Jesus disse vão. Foi uma ordem, está no imperativo: faça discípulos. Então, gente, por que? Eu te faço uma pergunta: por que uma pessoa, quando ela comete um pecado, um exemplo, ela quebra o mandamento, a pessoa está roubando? Por que uma pessoa que está roubando, nós dizemos assim, essa pessoa está em pecado, porque ela está roubando? Porque ela está quebrando o mandamento de Deus, sim ou não? Quem quebra o mandamento de Deus, a pessoa que está quebrando o mandamento, ela está pecando, sim ou não? E quando Jesus disse, vão e façam discípulos, Jesus deu um mandamento para nós. Jesus deu um mandamento: vão e façam discípulos. Quando nós não estamos fazendo discípulos, nós estamos quebrando o mandamento. Nós estamos quebrando o mandamento que Jesus, ele nos deu. É uma ordem que ele nos deu: vão e façam discípulos. Gente, para você ter noção, o peso dessa ordem, Jesus introduz algo, dizendo assim: olha o que Jesus diz antes: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Olha o que Jesus disse: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Olha que interessante. Jesus está dizendo aqui, gente, sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou aqui, Deus, depois, porque isso aqui foi falado quando Jesus ressuscitou. Jesus, ele viveu 3 anos e meio com os discípulos. Aí Jesus foi morto, ele ressuscitou, e ali ele passou alguns dias com os discípulos. E quando ele ressuscitou, ele falou assim: gente, vocês não estão entendendo, eu ressuscitei dos mortos, e o Pai agora me deu autoridade. Então eu mando no céu, mando na terra, mando no mar, mando no inferno, e eu, como Deus me deu autoridade, eu mando. Eu vou resumir para linguajar bem esse mineiro: eu mando nessa bagaça tudo aqui. Então, como eu mando em tudo, eu estou te dando uma ordem: vai e faça discípulo. Olha o peso da ordem que Jesus, ele nos deu. Olha o peso. Então você concorda comigo que foi a última ordem que Jesus deu? Foi a última, quando ele disse assim: vão e faça discípulos. Gente, veio 2 anjos e levou ele, e ele foi assunto aos céus. Foi a última coisa que ele disse: vão e faça discípulos. Então você concorda comigo que se foi a última ordem de Jesus antes dele subir, é uma das ordens mais importantes que ele deu? Uma das mais importantes: vão e faça discípulo. Então essa ordem é importante, sim ou não? Só meia dúzia? O resto não achou muito importante, não? É importante, sim ou não? Sim. Amém. Gente, existe um livro que o escritor ele disse assim, ele disse que a nossa missão é fazer discípulos, e a missão de Jesus é edificar a igreja, porque para nós ele disse: vai e faça discípulos. Aí a missão dele é: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sim ou não? Então a nossa missão é fazer o quê? A nossa missão é fazer o quê? E a missão de Jesus é o quê? Edificar a igreja. Mas nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos querendo edificar a igreja e querendo que Jesus faça discípulos. A ordem está invertida. Nós estamos querendo edificar a igreja de Jesus, e nós estamos querendo que Jesus vá lá e faça discípulo. Gente, nesse mesmo livro o escritor conta algo interessante. Olha que história interessante. Um rapaz que ele praticava judô, ele era apaixonado por judô. E o que aconteceu? Ele sofreu um acidente que ele perdeu o braço. Eu não me lembro qual braço, mas eu vou falar aqui que é o esquerdo. Então esse lutador de judô, ele sofreu um acidente e perdeu o braço esquerdo. Olha que interessante. E ele me levou algum tempo para se recuperar, mas ele amava o judô. Aí quando ele se recuperou, ele procurou o mestre dele, e chegou o mestre
quero continuar treinando. O senhor pode continuar sendo meu mestre e me treinar? Ele falou: por mim está tudo bem, então vamos lá, vou treinar você. E aquele mestre teve um feeling, uma intuição, um discernimento. Ele falou assim: olha, eu vou te treinar em um só golpe. Eu vou te treinar a vida inteira um só golpe. E esse golpe que eu vou te treinar, você vai treinar. Você vai se especializar nele. E assim ele fez. Ele pegou esse cara e treinou ele em um só golpe. E o cara ficou top nas galáxias em um só golpe. E aí eles decidiram ir para o campeonato. E aí eles levou o discípulo dele para um campeonato estadual, no estado, que eu também não sei que estado que é, mas foi lá. E aí, gente, esse cara, usando só golpe, ele foi lá lutar com o primeiro e ele venceu o primeiro. E aí ele foi para a segunda etapa e venceu o segundo. E ele foi para a terceira etapa e venceu o terceiro. E aí, gente, ele foi para a final. E ele foi para a final, e na final ele foi enfrentar o melhor lutador de judô daquele estado. E quando ele vai para a final, ele luta com o campeão, e o que aconteceu? Ele venceu o melhor, porque ele usou aquele golpe, o único golpe que eles tinham treinado por muito tempo. Ele usou aquele único golpe, que ele foi muito bem treinado, e venceu o melhor. E aí, gente, terminou, todo mundo ficou assim, perplexo, maravilhado, impactado, porque o cara com um braço só venceu o campeonato de judô e venceu os melhores. E aí foram fazer uma entrevista com o mestre dele e perguntaram para ele: como é que você treinou esse cara com um braço só para vencer o campeonato? Sabe o que ele falou? É porque, o que acontece aqui? Nós treinamos um golpe aqui incansavelmente, e esse golpe que eu treinei ele, a única forma de conseguir se sair desse golpe e vencer esse golpe é quando o oponente pega o braço esquerdo e puxa o braço esquerdo. Não existe outra forma de sair desse golpe. A única forma de sair desse golpe é pegando o braço esquerdo e puxando o oponente. Então, como ele não tem o braço esquerdo, ninguém conseguia sair desse golpe dele. Então eu treinei ele incansavelmente nesse golpe, que é um golpe indefensável. Ninguém consegue se defender desse golpe. É um golpe indefensável. Assim eu treinei ele. Todo mundo aplaudiu o cara. Todo mundo aplaudiu o cara. Aí eu quero te dizer algo. Jesus, ele está treinando. Jesus, ele quer treinar eu e você em um só golpe que é invencível. Jesus quer treinar eu e você em um só golpe que é indefensável, que é o discipulado. Discipulado. Você quer cantar, pode cantar. Você quer pregar igual eu aqui, pode pregar. Você quer dançar, você quer fazer teatro, você quer fazer célula, você pode fazer o que você quiser. Mas existe um golpe que você precisa ser especialista, que você precisa treinar incansavelmente, que Jesus te deu a ordem para treinar esse golpe. Ide e fazer discípulos. Ide e fazer discípulos. Porque senão nós vamos chegar lá no céu e Jesus vai perguntar: você fez discípulo? Não, Jesus, eu não tive tempo, porque eu cantei tanto, eu preguei tanto, eu fiz teatro, eu dancei, mas eu fiz tanta coisa, Jesus, mas eu não tive tempo de fazer discípulo. Ele falou: então você não fez a ordem, realmente a ordem que eu dei, que é de fazer discípulos, você não fez. Você não fez. Então, gente, por que nós devemos discipular? Vamos lá. Então, primeiro, por que nós devemos discipular? Porque é uma ordem de Jesus. Jesus deu uma ordem e pronto, acabou. Então, segundo, por que nós devemos discipular? Porque discípulo gera discípulo. Gente, um coelho, quando ele vai gerar, o que sai de dentro dele? Vocês têm alguma dúvida, gente? Vocês estão precisando dos universitários para poder ajudar vocês? Gente, eu vou fazer a pergunta novamente, depois você corta essa parte aí. Senão o povo vai assistir lá, não vai ficar assim, não é possível. Gente, um coelho, quando ele vai gerar, ele gera o quê?
coelho. Você tem dúvida? Não, né? Uma vaca, quando ela vai gerar, ela gera o quê? Uma vaquinha. Tá tudo bem, né, gente? Coelho. Um cachorro, quando ele vai gerar, ele gera o quê? Cachorro, cachorrinho. E um discípulo, quando ele vai gerar, ele gera o quê? Discípulo. Então você, se você é um discípulo de Jesus, a única coisa que você pode gerar é outro discípulo. E se você não gerar outro discípulo, você não está cumprindo a sua função aqui na terra. Você não está cumprindo a sua missão aqui na terra. Não está. Gente, não sei se você tem esse costume, mas nós, lá em casa, nós temos o costume de comprar. O Isaac e o Israel são apaixonados por uva. E aí a gente chega lá no mercado e a gente compra umas uvas que eles amam. Que essas uvas, elas não são uvas naturais, elas são uvas que foram criadas em laboratório. Você já viu frutas que foram criadas em laboratório? Quem já viu? Está cheio de fruta aí que ela foi criada em laboratório. Mas qual que é a diferença de uma fruta criada em laboratório e uma fruta natural? Alguém sabe? Sabe? Qual a diferença da fruta? Uva, tem uva, lá em casa a gente compra uva. Qual que é a diferença de uma uva que foi elaborada geneticamente, que foi criada em laboratório, e uma uva normal? Alguém sabe a diferença? Não tem semente. Quem falou mais? Não tem semente. Uma uva criada em laboratório, ela não tem semente. E por que eles criaram uma uva, uma fruta sem semente? Porque nós queremos ir lá no supermercado e pegar uma uva, uma fruta. Nós queremos comer uma fruta que não vai assim, nos incomodar em nada. Nossa, que delícia dessa uva, que uva maravilhosa, nem semente tem. Por quê? Porque nós queremos conforto. Sim ou não? Queremos conforto, não queremos trabalho. Aí eu te faço uma pergunta: qual a diferença de um discípulo verdadeiro e um discípulo gerado em laboratório? Qual que é a diferença? Um discípulo que é verdadeiro e um discípulo gerado em laboratório. Ele não tem semente. Ele não tem semente. Um discípulo que é gerado em laboratório, ele odeia ofertar, ele odeia colocar uma semente aqui. Ele tem dinheiro, mas ele não tem semente, porque ele foi gerado em laboratório. Ele não é um discípulo que foi gerado por Jesus, porque Jesus, ele foi tão generoso que ele deu tudo, depois que ele não tinha mais nada para dar, ele deu a vida dele. Ele falou assim: eu não tenho mais nada para dar, eu dou minha vida, pode me matar. Tão generoso. Então, se você é um discípulo gerado em laboratório, você não tem semente. Você não consegue. O discípulo gerado em laboratório, ele não consegue gerar outro discípulo. Não consegue. Porque se você pegar uma uva sem semente, você pode comer ela, mas ela nunca gera outra uva. Porque ela não tem semente para você plantar a semente e gerar outra uva. Ela é gostosa sim, mas ela não gera. Ela não gera. Então, se você é um discípulo que não está gerando outro discípulo, você não foi gerado naturalmente, você foi gerado em laboratório. E outra característica de um discípulo gerado em laboratório: ele quer conforto, ele quer comer aquela uva que não dá trabalho nenhum, ele quer ser um cristão assim: pastor, eu quero trabalho nenhum, não me amola, não me confronta, não me enche a paciência, eu não quero relação nenhuma, eu só quero ficar na paz do Senhor Jesus. Quer moleza, meu filho? Senta no pudim. Você já viu esse ditado? Já viu? Quer moleza? Senta no pudim. Meu filho, o discípulo de Jesus, existe uma frase que eu li num livro há 18 anos atrás. Eu li essa frase, nunca mais eu esqueci. Quando nós estamos confortáveis demais aqui no céu, aqui na terra, quando nós estamos confortáveis demais aqui na terra, Deus fica desconfortável no céu.
Mas quando nós estamos desconfortáveis aqui por causa da obra de Deus, Deus fica confortável no céu dizendo assim, ó, Ele está cumprindo a minha missão. Você quer um exemplo de alguém que é discípulo? Quer saber se você não é discípulo de Jesus? Se você estiver vivendo uma vida assim, linda, maravilhosa, e não tiver nenhuma perseguição na sua vida, você não é discípulo de Jesus. Tem alguma coisa errada na sua vida. Se não tiver um vizinho, filho do Satanás, filho do cão da pombagira te amolando, você não é discípulo de Jesus. Se lá no seu trabalho não tiver ninguém te perseguindo, em algum lugar tem que ter alguém te perseguindo. Se não tiver, você não é discípulo. Porque o discípulo de Jesus, onde ele chega alguém, vai perseguir. Porque o diabo, quando ele olha para você, ele vê coisas que às vezes nem você vê. Ele vê tesouros preciosos que Deus colocou dentro de você. Ele vê pedras preciosas que Deus colocou dentro de você. Ele vê talentos maravilhosos que Deus colocou dentro de você. E ele começa a te perseguir por causa daquilo que foi colocado dentro de você. A Bíblia diz que nós somos um vaso de barro. E a excelência desse vaso está naquilo que foi colocado dentro dele. Sabe qual que é a excelência de um vaso? A planta. Quando você vê um vaso, você olha mais para a planta, para a flor que está dentro, que para ele, porque a excelência de um vaso está naquilo que está dentro dele. O Espírito Santo ele foi colocado dentro de você, então a excelência da sua vida está naquilo que está dentro de você. Jesus disse: se o mundo vos persegue, saiba que primeiro eles me perseguiram. Meu filho, se Jesus está dentro de você, eles vão te perseguir. Se o diabo vê Jesus dentro de você, ele vai te perseguir. Ele vai te perseguir. Então, gente, então vamos lá, o que é discipular? Diga comigo, o que é discipular? Discipular é conexão. Quando alguém vai te discipular, essa pessoa ela vai se conectar com você. Ela vai se conectar com a sua vida. Porque sem conexão não há transformação. Não há. Gente, por que um casal fica junto? Por causa da conexão. Um casal para estar junto precisa de ter o que, gente? Conexão. Porque se eles não se conectarem, não tem como estar juntos. Então o discípulo e o seu discipulador precisam se conectar, precisam estar conectados. Então o que é discipular? Primeiro, conexão. Segundo, o que é discipular? Relacionamento. Jesus disse: vão e faça discípulos. Então, o que Jesus fez com os seus discípulos? O que ele fez? Gente, ele convivia com eles. Simples assim. Gente, Jesus, ele almoçava com os seus discípulos, ele tomava café com os seus discípulos, ele ia em festa de casamento com os seus discípulos, Jesus pescava com os seus discípulos, Jesus ele passeava com os seus discípulos, ele orava com os seus discípulos, porque discipulado, gente, é relacionamento. É relacionamento. Discipulado, gente, é construir um relacionamento com alguém. Então, discipulado, diga comigo, discipulado é a construção de um relacionamento. Porque quando você se relaciona, quando alguém está discipulando você, ela está formando o caráter de Cristo na sua vida. Ela está formando o caráter de Jesus em você. Então esse momento de comunhão, de relacionamento, gente, é discipulado. Isso atrai as pessoas. Ontem eu achei maravilhoso, porque os jovens, quando terminou o culto aqui, eles foram no pós-culto, para ter um momento de comunhão. E eles foram para um lugar, e ali eles estavam ali comendo um sanduíche, e ali eles tiraram uma selfie ali naquele momento, tiraram a foto e postaram. Aí depois que eles postaram aquela foto, aí um cara viu aquela foto, alguém aí do mundão, e mandou lá no direct lá do, não sei se foi do Gênesis, da Rayane, chamou eles ali, e falou assim: pô cara, que maravilhoso, que top, é top demais, onde é essa igreja? Eu quero essa igreja, porque eu amo ter esse momento aí de estar junto com os jovens, eu quero, onde é a igreja? Me passa o endereço que eu quero ir. Porque o que a Rayane e o Gênesis estavam fazendo?
fazendo ontem com os jovens lá no sanduíche? Discipulando eles. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Hoje, o que eu e o Cadu nós fizemos? Nós saímos 5 horas da manhã, nós convocamos os homens. Quero que fica de pé os homens que foram aí. Fica de pé os homens que foram na cruz lá hoje. Os outros não vieram não, né? Joaquim, Jonathan. Eu quero que vocês aplaudam a Jesus por esses 2 homens que estão aqui lá. Pode se sentar. Porque no domingo, eles acordaram 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, e nós nos encontramos e fomos para a cruz para poder orar pela vida de vocês. Que homens, gente, que homens! Porque esses homens estavam lá orando pelas esposas. Eu vi eles orando pelas esposas deles, eu vi eles orando pelos filhos deles, e eu vi eles orando pela igreja, e o meu coração se encheu de alegria. Tinha séries lá, tinha eu e mais 5, não tem problema não. Mas o meu coração, ele se encheu de alegria quando eu vi 5 homens acordando 4 horas da manhã para ir para a cruz orar pela família deles. Isso é gente apaixonada pela família. Isso é gente apaixonada pela família. E o que eu e o Cadu estava fazendo com eles ali? Discipulando. Nós saímos ali do São Roque e fomos caminhando até a cruz, caminhando e conversando, e brincando, e rindo, e zoando, e contando histórias do passado, e nos lembrando das tragédias do passado. Agora dá para rir, porque já passou, né? A gente estava rindo daquilo que fez a gente chorar, e a gente rindo das tragédias, e rindo das tretas erradas que aconteceu no passado. E quando chegou lá, que nós subimos lá, e fizemos aquele ciclo, e começamos a orar, foi o momento que eu e o Cadu pôde discipular eles e aproveitar a oportunidade para lançar a palavra de Deus sobre esses homens. E eles foram discipulados. Eu contei experiências minhas, eu contei o que Jesus fez na minha vida, e eu tenho 12 anos de casado, eu contei experiências ali. O Cadu contou a experiência do casamento dele, e foi bom compartilhar, porque nós aprendemos uns com os outros. Isso é discipulado, esse momento de comunhão. O que é discipulado? Se importar. Se importar. Quando você escolhe alguém para discipular você está escolhendo alguém para se importar com você, para se importar com a sua vida. Alguém está preocupado com você. Se eu fosse você, depois eu escolhi um dos líderes para discipular você. Escolha um dos líderes aqui, fala assim: pastor, eu quero um líder me discipulando, porque você vai ter alguém se importando com você. Se você não vier ao culto, alguém vai te ligar e falar assim: eu senti a sua falta ontem, aconteceu alguma coisa? Eu posso orar por você? Vamos fazer um jejum junto? Você não está bem não? Eu quero te ajudar. Seu casamento não está bem? Quero orar pelo seu casamento, quero orar pelo seu filho. Você vai ter alguém se importando, consagrando a vida a você. Consagrando a vida a você. Você tem isso lá fora? Você conhece alguém lá no mundo que liga para você perguntando assim: ô minha querida, você está bem? Ô meu querido, eu estou preocupado com você, você está precisando de alguma coisa? Você conhece alguém lá no mundo que liga para você perguntando se você está precisando de dinheiro? Eles ligam para pedir. Lá fora eles ligam para pedir. Mas você conhece alguém que liga perguntando se você está passando por um aperto e quer te ajudar? Aqui tem. Hã? Vem cá, conta aqui rapidinho, cara. Testemunho é bom, meu filho. Conta aqui. Conta na frente da câmera aqui pra você ficar famosa. Eu fiz um grupo, uma lista de transmissão, que eu mando mensagens e orações todos os dias. E a maioria das pessoas lá não conhece Jesus. Aí tem uma amiga minha, a gente já há muitos anos, e sempre enviava lá, e uma hora Deus vai lançar semente, né? A gente está lançando semente. Aí eu sempre chamava ela no privado também para estar convidando ela para vir na igreja. Aí ela veio na terça-feira, eu tive entrevista, não deu para o fim, aí ela veio. Aí à noite ela me mandou mensagem: meu amigo, eu fui lá na igreja, gostei demais, eu nunca fui tão bem recebida igual eu fui lá, eu me
senti acolhido. Nossa, eu quero ir mais vezes. Eu amei a igreja, estou apaixonada com a igreja. E ela falando comigo na empolgação. E eu fiquei empolgada com a empolgação dela, gente. Isso é surreal. Nossa, Deus trabalhou no coração dela e foi maravilhoso. Ela falou, não, eu vou vir, vou continuar indo nas terças-feiras, que foi muito abençoada, eu estou precisando abrir. Foi surreal. Então eu creio que Deus já fez a bênção na vida dela. Nossa, Deus é fiel. E convido a igreja também a fazer o mesmo. Façam isso, uma lista de transmissão, coloque as pessoas que vocês têm mais empatia, às vezes não conhecem Jesus, que uma hora Deus vai fazer a obra. Obrigada. E essa jovem que estava aqui, ela no final do culto, ela estava lá no fundo em prantos. A Marinha saiu, foi lá e deu um abraço. Eu vi a Mara abraçada com ela chorando. E eu falando assim, que lindo, gente, porque lá fora não existe isso. Discipulado é se importar. Você sabe o que significa a palavra importar? Se importar é você se importar, é você importar a sua vida para a dor da pessoa. Você pegar a sua vida e importar para dentro da dor da pessoa. Você se importar, gente. Você terá alguém se importando. Você terá alguém dando atenção para você. Você terá alguém dando atenção. Você sabia que bilhões são investidos atrás de uma coisa? A sua atenção. Bilhões de reais são investidos por uma coisa, a sua atenção. Você sabia que todo mundo quer a sua atenção? Quando você abre o seu YouTube, todos os vídeos que estão ali pedindo a sua atenção. Quando você abre o seu Instagram, todas as postagens que estão ali estão à procura da sua atenção. Quando você abre o seu Facebook, todas as postagens do Face estão ali atrás da sua atenção. Quando você olha o outdoor, aquele outdoor, ele quer a sua atenção. Vai no cinema, todos os filmes lá estão atrás da sua atenção. Você entra em uma loja, todas as lojas estão atrás da sua atenção. Sabe isso que são investidos bilhões e isso que todo mundo quer? Os líderes estão dando de graça para você a atenção deles. A atenção dos líderes, que todas as plataformas querem, eles estão tirando a plataforma para dar atenção para vocês. Isso é discipulado. Isso é discipulado. E para finalizar, discipulado é falar palavras de honra. Você vai ter alguém que vai começar a ver em você o que ninguém lá fora viu. Quando eu cheguei na igreja que eu me converti, meu pastor viu em mim o que ninguém viu. Lá fora, sabe o que eles viam em mim? Um noiado. Lá fora, sabe o que eles viam em mim? Um delinquente. Sabe o que eles falavam? O dia que esse cara morrer, vai ser um favor para a sociedade, vai limpar, vai ser uma limpeza para a sociedade. Quando eu cheguei na igreja, meu pastor olhou para mim e falou assim, ó, enquanto todo mundo falava assim, ó, isso vai dar ruim, isso vai morrer daqui a pouco, meu pastor, cheguei na igreja, ele olhou para mim e falou assim, você vai ser um pastor. Eu sou pastor, só se for pastor alemão, pastor belga, qualquer pastor, menos pastor de ovelha. Eu, pastor? Eu vou pastar, mas ser pastor nunca. Ele viu em mim o que ninguém conseguiu ver. Isso é discipulado. É você sabe o que é discipulado? Você sabe o que é o profeta? O profeta é você ver as pessoas como Deus vê. É você olhar para as pessoas com os olhos do céu. É você olhar para as pessoas com os olhos do céu. Lá fora, eles vão falar daquilo que você não é. Aqui nós vamos falar aquilo que você é. Sabe por quê? Porque lá fora, eles vão apontar o seu pecado. Aqui nós vamos apontar um caminho para você. Aqui não é lugar de apontar pecado, aqui é lugar de apontar um caminho. Nós vamos apontar um caminho para você.
Porque quando gente para apontar os meus pecados, lá fora já tinha. E outra coisa, você vê pecado nas vidas das pessoas é fácil demais, gente. Anda comigo, caminha comigo uma semana para você ver que você vai começar a ver meus defeitos. E tem muito mesmo. Quando alguém fala mal de mim, eu falo assim: meu filho, o que eles falaram de mim, eu sou bem pior do que eles falaram, porque eles não conhecem a minha vida inteira. Mas se eles falaram mal de mim para você, é porque você deve ter dado alguma atenção para isso, alguma legalidade para eles falarem mal de mim. Porque eu sou muito pior do que eles falaram, mas se eles falaram para você, é porque você deu abertura para isso. Mas se você caminhar comigo, você vai ver que eu também tenho defeito, eu também erro, eu também falho. Porque enxergar o pecado e os defeitos das pessoas, qualquer um sabe fazer, qualquer um. O pior lá fora sabe enxergar os defeitos dos outros. Agora, ver aquilo que Deus vê, ver talento, tirar o ouro de dentro das pessoas, só o profeta consegue, só o discipulador, só um homem de Deus e uma mulher consegue olhar para alguém e falar assim: ó, você vai ser um homem, você vai ser um empresário, você vai ser um pastor, você vai ser, e a pessoa consegue enxergar aquilo que ninguém consegue enxergar. Isso é o profeta. Fica de pé. Gente, a igreja é a última esperança do mundo. Não, a igreja não é a última, é a única esperança do mundo. É a igreja. É a única esperança do mundo. É a igreja. Porque aqui é um lugar onde as pessoas veem você como Deus vê, enxergam você como Deus enxerga, olham para você com os olhos de Deus, com os olhos do Pai. Com os olhos do Pai. Gente, a nossa mente não consegue dimensionar o amor de Deus nunca. A nossa mente não consegue dimensionar, não consegue mensurar o amor de Deus. A palavra do Senhor diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus vê você como pai. Deus vê você como pai. Gente, eu quero que você redobre toda a sua atenção para mim aqui, que eu vou falar algo que pode ser que vai mudar a sua visão sobre Deus. É bem rápido, mas eu queria que você prestasse atenção nisso. A Bíblia fala sobre a justiça de Deus. Quem já fala que Deus é justo? Deus é justo ou não é? Se eu falar sobre a justiça de Deus, você sabe o que é a justiça de Deus? Eu vou ser assim, bem transparente, bem claro, vou traduzir muito bem, para você nunca mais esquecer. Deus é justo. Lá no Antigo Testamento diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Sim ou não? Quando a humanidade pecou, Deus olhou e falou assim: eu não sou mentiroso, eu tenho que cumprir. Então a alma que pecar vai morrer, então eu tenho que matar esse povo ruim que pecou, eu vou matar. Aí o que aconteceu? Deus tinha que cumprir, sim ou não? Estava na palavra dele, sim ou não? Ele tinha que ser justo, sim ou não? Aí Jesus lá no céu olhou e Deus falou assim: eu tenho que matar, eu tenho que ser justo, a alma que pecar vai morrer. Aí Jesus falou assim: sim, Deus, sim, Pai, eu vou descer lá, você vai cumprir isso, você vai mandar a sua ira, porque Deus estava irado com a humanidade, irado. Aí Deus falou assim: eu vou derramar minha ira sobre a terra. Jesus desceu, foi lá para a cruz e falou assim: Pai, derrama a ira sobre mim. Sabe essa ira que o Senhor está da humanidade? Derrama sobre mim, pode derramar, eu vou morrer no lugar dele. Deus cumpriu a justiça dele em Jesus. Deus era para matar eu e você pelos nossos pecados. Aí Jesus, não, agora eu vou traduzir bem melhor. Alguém falou assim: não atravessa essa avenida correndo não, que você vai ser atropelado. Eu e você foi atropelado, o carro veio para destruir eu e você. Sabe o que Jesus fez? Veio correndo e entrou na frente e foi atropelado no seu lugar. Jesus foi atropelado no seu lugar. Agora eu te pergunto: tem amor maior que esse? Um bandido foi te dar um tiro para te matar. Jesus foi correndo, entrou na frente e tomou um tiro no seu lugar. Tomou um tiro no seu lugar. Estou só te explicando para você entender um pouquinho do amor de Deus. Um pouquinho.
tempo atrás, eu e meu pastor, eu fiz uma lista dos amigos que eu tinha no mundo. 30, eu coloquei o nome de 30 fácil que morreu. Assassinado, suicidou, de acidente, de overdose, queimado dentro de uma cela. Uns 30, a maioria vizinho meu. Uns 30, eu coloquei o nome fácil. Eu comecei a chorar. Comecei a chorar, porque eu olhei e falei: Deus, eles não eram piores do que eu. Deus, eles não eram piores do que eu. Pode ser que eu era bem pior que muitos deles. Eles estão mortos, eles não tiveram uma segunda chance, mas o Senhor me deu uma segunda chance. O Senhor me deu uma segunda chance. E Deus, eu quero aproveitar essa segunda chance que o Senhor me deu. Eu quero fazer valer a pena essa chance que o Senhor me deu. Eu vou fazer valer a pena a oportunidade que Deus me deu. Eu vou abraçar e não vou abrir mão dessa oportunidade nunca. Eu não quero abrir mão desse Deus. Eu não quero abrir mão desse Jesus que entrou na frente e morreu no meu lugar, e tomou um tiro no meu lugar, e foi atropelado no meu lugar, e pagou pelos pecados que eu tinha que pagar, e sofreu a doença que eu tinha que sofrer, e pagou o preço que eu tinha que pagar, e foi crucificado no lugar que eu deveria ser crucificado, e apanhou no lugar que eu deveria ter apanhado, porque eu não merecia estar aqui hoje em cima desse altar. Eu não merecia a vida que eu tenho, eu não mereço a saúde que eu tenho, eu não mereço a igreja que eu pastorei, eu não mereço esses filhos amados que eu tenho aqui hoje, eu não mereço, mas o Senhor derramou graça sobre a minha vida. O Senhor me deu uma segunda chance. O Senhor me deu uma segunda chance, e eu quero fazer valer a pena essa